18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você na sintonia certa. Vamos juntos com mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Muito boa noite pra você sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. Você que está com a gente junto até às 7 da noite aqui no 18 horas. Beleza, você que está com a gente, aproveite e participe do 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, é o 994887592, valendo a sua participação. Exatamente, tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. A gente quer saber o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Rio Negro registra estabilidade nos 12 metros e 11 centímetros. A iniciativa privada conseguiu diminuir o prejuízo do polo industrial de Manaus na seca desse ano. Em Maracapuru foi encontrado o corpo da menina vítima da tragédia no porto de Terra Preta. De Brasília, como está a situação da venda da Amazonas Energia para o Grupo Âmbar dos Irmãos Batista? Para 6 em 1, esses e outros assuntos, os destaques do dia, os destaques desta quinta-feira, 10 de outubro de 2024, você confere a partir de agora. Vamos juntos com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, legal, nós vamos começar o programa desta quinta-feira com uma boa notícia, uma notícia bacana. Olha só, depois de 90 dias consecutivos de vazante que fizeram de 2024 o ano da maior seca já registrada na história, o nível do Rio Negro finalmente parou de descer, Karine. Carlão, alívio para todo mundo, Sim. né? A seca está dando sinais de que está chegando ao fim. Isso porque nas últimas 24 horas o nível do rio parou nos 12 metros e 11 centímetros. É o menor nível já registrado na história de Manaus. Isso de acordo com a medição do porto aqui da cidade. E até agora o rio já desceu impressionantes 14 metros e 74 centímetros. Olha, vale lembrar também que no ano passado o Rio Negro parou de secar no dia 26 de outubro. No ano passado a seca atingiu o nível de 12 metros e 70 centímetros. Portanto, a seca deste ano superou a de 2023 em 59 centímetros. O rio ainda pode baixar nos próximos dias. Nós vamos acompanhar como vai se comportar essa oscilação do nível das águas do Rio Negro aqui nos 18 horas, Karime. Pois é, Carlão, essa seca recorde trouxe uma série de consequências devastadoras. Sim. Que temos falado aqui no 18 horas. O transporte fluvial foi diretamente afetado, isolando várias comunidades ribeirinhas que dependem dos rios para se conectar com as outras regiões. Os prejuízos para essas populações são enormes e muitas comunidades ficaram até sem água potável. E essa crise hídrica não para por aí, não. A economia do estado também sofreu muito com essa seca. Com o transporte fluvial interrompido em várias áreas, o escoamento de produtos ficou bem mais difícil, aumentando os custos e logística para as empresas e também afetando diretamente, é claro, a economia do estado do Amazonas. Carlão, e olha que os impactos também chegaram ao bolso do consumidor, nosso bolso. Os preços dos alimentos básicos e outros produtos dispararam, especialmente nas áreas mais isoladas. A gente sabe que teve racionamento de comida, racionamento de água, enfim. E o aumento nos custos de transporte, é claro, que está sendo repassado para o consumidor que já está enfrentando um cenário econômico complicado. Karime, as fábricas do distrito também, né? Distrito industrial sentiram o peso dessa seca. Os custos operacionais subiram bastante. Como as fábricas dependem muito da logística fluvial, o impacto foi ainda maior. Pois é, as empresas enfrentam dificuldades, claro, para manter o ritmo de produção, mas até o momento a Zona Franca de Manaus conseguiu evitar paralisações e mantendo suas operações em funcionamento. E a situação, Karime, ouvintes, só não foi pior para o polo industrial de Manaus porque as empresas se prepararam para o pior. O Centro da Indústria do Estado do Amazonas diz que a preparação das indústrias da Zona Franca de Manaus ajudou a evitar
um colapso logístico bem maior ainda. Exatamente, tudo pela iniciativa privada. Os empresários é que investiram, é que tomaram a frente de toda a situação para que o prejuízo não batesse as portas das empresas aqui do Polo Industrial de Manaus. Se anteciparam, né, Karine? Exato. E quem tem mais informações a respeito desse assunto é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo agora com a gente. Boa noite, André. Então, realmente foi um investimento da iniciativa privada para que aqui a Zona Franca de Manaus não sofresse tanto impacto, tanto que esse ano o prejuízo foi menor do que no ano passado com a seca de 2023, não é isso? Boa noite, André. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha aqui ao vivo na 100.7. Sabe, o CIEAN, que é o Centro da Indústria do Estado do Amazonas, que representa a indústria local, espera que neste ano, assim que terminar de uma vez esse período de seca, o prejuízo com as restrições ao transporte seja de 500 milhões de reais. Isso é quase um terço do que aconteceu ano passado. O prejuízo no ano passado foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Né? Essa preparação para enfrentar a estiagem com a antecipação do transporte de mercadorias, tanto na chegada de insumos quanto no envio dos produtos para o resto do país, porque tem isso aqui, não? A gente fala tanto de chegadas, né? Chegadas de insumos aqui, sim, chegadas de para as fábricas. Pelas embarcações, para as fábricas, para as prateleiras e tudo, mas também não podemos esquecer que também o Amazonas envia. Escoa, né? A produção. Escoa também a produção e também, muitas das vezes, pela navegação dos rios, né? Então tem esses dois lados, tanto de receber quanto de ficar aquela movimentação da economia. Isso não causou tanto impacto nesse ano quanto foi o ano passado aí, como você falou no começo, né? Pela iniciativa privada, né? E aí tem esse resultado aqui dos órgãos aí que a gente fala nesse momento. Olha, aqui em Manaus temos mais de 2 milhões de habitantes, né? E todos aqui dependem aí, como a gente falou, dos rios, né? Para o transporte aqui no local, né? E sempre assim, como aconteceu na seca do ano passado, sempre nesse período de agosto a dezembro, os navios de cargas, eles ficaram em torno de 45 dias sem conseguir aí chegar aqui na capital. Já nesse ano aí todos tiveram uma estratégia para que pudesse chegar, nem que fosse ali no meio, né, do rio até onde pudesse ir, mas de lá já tinha um esquema para trazer de balsas, de embarcações mais leves, né, para conseguir fazer esse transporte de mercadoria, de cargas, né? Bem diferente do que aconteceu no ano passado. Ficavam atracados ali no meio do rio e ficavam sem saber o que fazer, né? Sim. Sem uma solução para isso. Esse ano foi realmente diferente aí. E aí, sem a navegabilidade dos rios, as comunidades ribeirinhas estão isoladas, né? E aí o que acontece? O frete acaba ficando caro, né? Além do normal aqui na estiagem, também vem aí a falta de suprimentos, alimentos, inclusive levando aí fome, né? E a falta de água potável e as pessoas que estão isoladas, né? Além disso, ano passado, as indústrias instaladas na Zona Franca, que concentra boa parte da produção nacional ali de TVs, micro-ondas, ar-condicionado e lava-louças, tiveram aí dificuldades tanto para receber componentes quanto para mandar os produtos já prontos ali para o resto do país, né? Inclusive até o coordenador da Comissão de Logística do CIEAN, o Augusto César Rocha, disse que a seca de fato é a maior desse ano do que foi em 2023, quando tivemos aí esse recorde, né, de baixa nos rios, mas só que a adaptação é incomparável, né? O secretário, inclusive a gente tem agora a fala do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, que é o Serafim Correia, que eu conversei com ele agora há pouco. Ele falou que a chegada dos componentes na Zona Franca está normal e os insumos e alimentos também, né? Isso tudo aí que a gente fala também com essa ajuda da iniciativa privada. Vamos acompanhar a fala de Serafim Correia. As cargas que vêm pelo rio estão chegando a Manaus normalmente. Os dois portos temporários em Itacoatiara, tanto o Porto Chibatão quanto o Porto Superterminais, estão funcionando a pleno vapor e com muita eficiência, com muita eficácia. Então, cargas pelo rio, normais. Cargas pela estrada,
tem um pequeno atraso por conta de problemas no Igapuaçu que estão sendo resolvidos e também na balsa do outro lado do Careiro. A parte que vem pela estrada vai sofrer um atraso de 2 a 7 dias, mas caminha para a normalização, para a normalidade. O Rio Negro parou de descer hoje e a tendência, tendo em vista que tanto Solimões, Juruá, Purus e Madeira estão começando a encher, que a crise já fique para trás. 18 horas. Tá, então, Karime, Carlão e ouvintes, a gente conferiu a fala do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Serafim Corrêa. A gente está falando agora sobre essa logística, né, das indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus, que está se saindo melhor aí do que aconteceu no ano passado. Segundo o CIEAN, a cabotagem, né, que é a navegação pela costa de um mesmo país, responde por 60% do transporte de cargas até o entorno aqui da capital amazonense, que aí acaba sendo o segundo maior modelo de transporte, né, aqui da Amazônia. Na cabotagem, os navios de carga, eles levam esses containers dos principais portos do país. Isso acontece todos os anos quando os rios baixam na seca e essa carga acaba sendo reduzida para que as embarcações elas naveguem com profundidade menor, né? Mas realmente as estimativas aí da CIEAN é de que ano passado e esse ano foram tão severas, né, que inviabilizaram a passagem até dessas cargas reduzidas, né? Assim, que todo ano acontece isso, acaba reduzindo as cargas nesse período de seca, mas o CIEAN divulga aí que ano passado e esse ano, mesmo com a redução dessas cargas aí, a situação foi difícil mesmo. Por causa da seca, lógico, a gente bateu o recorde do ano passado e por mais que a iniciativa privada tenha se organizado e investido dinheiro para diminuir o impacto econômico com esse período de seca, a gente está vivendo a seca histórica, a maior vazante dos rios aqui do estado dos últimos 112 anos, só aqui no Rio Negro, não é? E o diretor executivo do Grupo Chibatão, Johnny Fidelis, em um mês de operação, ele diz que o cais de transbordo instalado pela empresa em Itacoatiara movimentou aí mais de 8 mil containers em 10 navios, né? E a empresa investiu 280 milhões de reais nos projetos de cais temporários, né? Ele disse assim que se hoje não há desabastecimento aqui no estado do Amazonas, é graças a essa estrutura que foi montada para minimizar o impacto da estiagem, né? Afirmou aí o Fidelis, Karime, Carlão. Exato. De novo, iniciativa privada. Fazendo a parte dela. Exatamente, que investiu, tirou o dinheiro do bolso para que os impactos econômicos no estado do Amazonas durante essa seca, que a gente já sabia que seria histórica e bateria o recorde do ano de 2023, não é, Carlão? A gente está falando disso desde o ano passado e pelo menos a iniciativa privada fez o dever de casa, se antecipou e está aí uns bons resultados. Tanto que a gente registrou hoje o maior número de produção de motos do Polo Industrial de Manaus dos últimos 12 anos. Sim. Mesmo enfrentando esse período, essa seca histórica dos últimos 120 anos, 112 anos, se eu não me engano. Ou seja, eles aprenderam bem a lição no ano passado e esse ano eles se anteciparam, Karime. E conseguiram bater o recorde de produção, foram gente. Bem. Foi o maior número de produção de motos dos últimos 12 anos. Quer dizer, se saíram muito bem, ao contrário do governo do estado, que não fez o dever de casa. E a gente tem anunciado, estamos anunciando ainda, comunidades isoladas, pessoas sem água potável, as pessoas precisando de medicamento, as pessoas precisando passar por um absurdo de um perrengue absurdo para conseguir se deslocar dessas regiões afetadas, não é isso, André? Isso mesmo, e sobre essa produção aí de motocicletas que você mencionou, Karime, aqui em Manaus, superou realmente a marca de 1.300.000 de unidades entre janeiro a setembro desse ano, né? Com certeza aí é o maior valor nos últimos 12 anos, né? De acordo com o levantamento da Associação dos Fabricantes do Setor, né? Que é a Abraciclo. Exatamente. E ainda lembrando do diretor da empresa Chibatão, ele disse, do Porto, né? Ele disse que é uma solução paliativa, não é, André? Afinal de contas, todos aguardam uma solução definitiva de uma forma mais
assertiva do governo do estado do Amazonas e de repente até do governo federal, porque se os produtos ficaram mais caros agora nessa seca, nesse período de seca, foi porque a gente pagou a taxa de seca, a taxa da pouca água. Óbvio que as empresas tiveram um custo a mais para fazer o processo, para deixar os produtos chegarem e saírem aqui do estado, aqui de Manaus, aqui do estado do Amazonas. Então, aí fica aí a lição, né, Carlão, para que o estado aprenda com a iniciativa privada a investir no que deve. Já teve 2 exemplos seríssimos. Pronto. Aí. Se não aprendeu, é complicado. Agora, Karime, encerrou aí, André? Tem mais algum comentário? Ok, encerrou. Obrigada, André. Valeu, André. Então, de um modo geral, mesmo com toda essa preparação aí, nós temos que ressaltar, Karime e ouvintes, que o polo industrial ele está sentindo o impacto dessa crise hídrica e ainda é significativo. Por quê? Porque a alta nos custos de transporte combinado aí com o aumento nos preços de insumos e o atraso nas entregas continua, sim, desafiando esse setor aí produtivo. Porque a gente continua enfrentando a seca, os rios continuam baixos aí, né? e há esse investimento, há esse custo para bancar a operação aqui no estado do Amazonas e aqui em Manaus. E mesmo com essa boa notícia de hoje, que hoje, né, de ontem para hoje, estabilizou o nível do Rio Negro, sabemos que os efeitos da seca desse ano vão ser sentidos por muito tempo. Lembrando que a seca de 2023, os rios e toda a organização e toda a estrutura do estado não voltou ao normal. Então a gente entrou no período de estiagem sem recuperar da seca recorde de 2023. E é claro que os efeitos desta outra seca recorde desse ano de 2024, esses efeitos vão continuar sendo sentidos pelas regiões, principalmente pelas regiões mais isoladas. E é fundamental que os governos, principalmente o governo do estado, que ele faça, que ele dê soluções com políticas públicas mais fortes e que sejam implementadas de forma assertiva e a tempo para minimizar toda essa situação. Gente, faltar água potável numa situação que a gente sabia que enfrentar, não é possível que isso aconteça num estado rico como o Amazonas. Não dá. Então é possível que essas políticas públicas sejam implementadas a tempo ágil, para que as pessoas não fiquem com falta de água potável. Enquanto isso, vamos aqui aprender com os empresários, com a iniciativa privada, de como antever e como se preparar para uma crise como essa. 6h17, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha só, vamos atualizar agora as informações sobre a tragédia no porto de Terra Preta, em Manacapuru, Karime e ouvintes. Carlão e a repórter Nathalie Moraes conversa ao vivo agora com a gente, tem as atualizações. Boa noite, Nathalie. Então, hoje foi encontrado o corpo da menina que estava desaparecida, não é isso? Exatamente, Karime, Carlão, boa noite para vocês, boa noite aos nossos ouvintes aqui do programa 18 horas. O Corpo de Bombeiros Militar aqui do Amazonas encontrou na manhã desta quinta-feira o corpo de Letícia Correia Queiroz, de apenas 6 anos. O corpo dessa criança foi encontrado no Rio Solimões, conforme confirmou aí a Polícia Civil aqui do Amazonas. A menina, né, era uma das vítimas desaparecidas após o deslizamento no porto da Terra Preta, no município de Manacapuru, na região metropolitana aqui de Manaus, né? Desde a última segunda-feira, uma super força-tarefa foi montada através das Forças Armadas e vários órgãos de assistência e segurança. Além da criança, o acidente também causou a morte de um homem de 36 anos, né, do Frank, que a gente falou ontem, né, que o corpo dele também foi resgatado e outras 10 pessoas ficaram feridas. Os familiares dessa criança, da pequena Letícia, reconheceram o corpo ali mesmo, né, depois do Corpo de Bombeiros ter retirado o corpo ali em meio ao líquido. As buscas, né, eram feitas não somente pelo Corpo de Bombeiro, mas a Marinha estava auxiliando desde as primeiras horas após aquele acidente na última segunda-feira. E aí hoje, né, por volta de 1h da tarde, a corporação confirmou que o corpo realmente era da criança e que eles haviam conseguido fazer a retirada do corpo dela, que inclusive, Karime e Carlão, precisou ser trazido para o Instituto Médico Legal aqui na nossa capital. O corpo veio para cá, para
para a nossa cidade, porque para fazer ali todos os exames necessários de necrópsia para então fazer a liberação aí do corpo dessa criança. A Letícia, ela morreu no momento em que ela teve a casa levada pelo fenômeno das terras caídas. Naquele momento. Exatamente. E aí, Karime e Carlão, uma fala muito chocante, né? Foi do pai da Letícia, que ele revelou, né, que infelizmente ele assistiu a casa dele sendo levada, né? Ele trabalhava como pescador e estava no meio do rio e aí começou a ouvir os estrondos, né, do fenômeno das terras caídas, que até então acredita que possa ter sido esse o fenômeno causador. Ainda está sendo investigado. Ainda está sendo né? investigado, sim, mas ele confessou que ficou bastante assustado porque ele presenciou toda a tragédia do rio e na hora ele imaginou que tivesse perdido a filha e hoje veio essa confirmação ao encontrar o corpo dessa criança. Ontem, como a gente abordou aqui no programa 18 horas, já havia sido encontrado o corpo do Franklin Pinheiro de Souza, de 36 anos, que também morreu aí nesse acidente. Com a localização agora da última vítima desaparecida de forma oficial, o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas realizadas no local do deslizamento de terra, tá? Mas aí a Polícia Civil segue com as investigações já em andamento, tendo, né, eles inclusive já iniciaram a coletar os depoimentos, né? Eles estão fazendo ali as oitivas para ouvir os familiares das vítimas e moradores ali daquela região próximo do incidente. A Delegacia Interativa de Polícia está notificando, inclusive, a pessoa proprietária do terreno e responsável ali por ter feito esse possível aterramento. Lembra que a gente falou ontem que o DENIT já havia alertado que a área do porto era uma área de construção irregular, sim, que o porto tinha sido construído de forma inadequada ali? Exatamente isso que a polícia já está investigando e a Defesa Civil está acompanhando e prestando toda a assistência. A gente conversou com a assistente social Andréa Silva, que vem fazendo esse trabalho com essas famílias. Vamos conferir. Nós temos, desde os primeiros momentos em que aconteceu o sinistro, né, do desabamento, nós fomos acionadas através da secretária Kelly para que nós pudéssemos vir até o local, acompanhar a Defesa Civil, depois de terem feito um mapeamento territorial das áreas afetadas, para que a gente pudesse fazer um diagnóstico social para poder contribuir com as famílias, para evitar que elas passem por um novo risco de vulnerabilidade. Nós acompanhamos as famílias que sofreram mais, que foram vítimas do acidente, né, do desabamento. 18 horas. Karine e Carlão, a gente também conversou com o Vanderlei Silva, ele que é pescador, pedreiro e morador ali daquela região da Terra Preta, e ele falou pra gente sobre os momentos de sufoco e que realmente ninguém esperava passar por uma tragédia como essa que eles passaram ali na última segunda-feira. Vale a gente ressaltar, né, que inicialmente se falaram muito, né, do número de pessoas, do número de mortos, de tudo, mas oficialmente, né, nós só temos 2 mortos, 10 feridos e de forma extraoficial, os moradores afirmam que outras 2 pessoas estariam desaparecidas, mas as nossas autoridades até o momento não confirmam essa informação, mas nós temos centenas de pessoas desabrigadas e uma delas é o Vanderlei Silva, que falou com a gente sobre esses momentos que ele passou por lá. Vamos conferir. Todos nós que moramos aqui nessa área aqui, nós ficamos com o coração na mão, né? Vocês vêm aí com apoio, né? Com assistência social aí, para ajudar nós. 18 horas. Karine, Carlão, só para encerrar, quem está nos ouvindo agora e quiser ajudar essas pessoas, essas famílias, né, que foram afetadas por essa tragédia ocorrida ali na região do Porto da Terra Preta, no município de Manacapuru, a prefeitura lá do município, através da Secretaria de Assistência Social, abriu um ponto de coleta de doações para ajudar aquelas famílias. O ponto fica ali nas proximidades, mas você pode fazer as suas doações através do WhatsApp, né? Eles disponibilizaram um número para quem quiser ajudar. Até aqui em Manaus eles têm um ponto de coleta também, que eles vão reunir ali para que as pessoas deixem os seus objetos, mas nesse momento as pessoas estão precisando de itens de higiene, né? Sabonete, shampoo, creme dental, desodorante e roupas, né? Masculinas, femininas e infantil, além de toalhas de banho e cobertores. Se você que está nos ouvindo e quiser ajudar essas pessoas, é só mandar uma mensagem no
981494273. Repetindo, 981494273. DDD 92. DDD 92, é isso mesmo. Ponto de coleta aqui de Manaus a gente não sabe ainda. Eles não divulgaram ainda, tá, né? Mas eles disseram que eles abririam aqui para que as pessoas, mas a Fabiane é a pessoa responsável por esse contato, que é a assistente social lá do município de Manacapuru, ela que está organizando todo esse mutirão. Desse telefone, do WhatsApp. Exatamente. Repete pra gente. Vai, é o 981494273, que é a Fabiane, ela que é assistente social da Secretaria de Assistência Social do município de Manacapuru e vem prestando apoio aí a essas famílias, a essas vítimas. Muito obrigada, Nathalie Moraes, pelas informações. Boa noite. Boa noite, Nathalie. Agora 6h25, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E o assunto agora é política, né, Carlão? Bastidores da política com Cíntia Blink, que está aqui ao meu lado. Cíntia, boa noite, Cíntia. Então, ontem a gente entrou ao vivo, você entrou ao vivo com a gente lá do debate, o primeiro debate entre os candidatos a prefeito de Manaus, agora do segundo turno, e traz pra gente o que só você viu por lá, Cíntia. Boa noite. Conta como é que foi o debate. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão e todo mundo que está com a gente na 100.7. Então, vi que a Mamandel estava lá, deputado federal, e que no mesmo dia, né, ontem tinha anunciado que vai apoiar Capitão Alberto Neto. Ele acompanhou o debate do começo ao fim. Aliás, ele chegou junto de Alberto Neto, que é o candidato junto com Maria do Carmo Cefaí, ela é candidata a vice. E nós tínhamos ali parte da equipe de Mamandel participando e a parte de próprio Alberto Neto e Davi Almeida. No começo do debate, eles apertaram as mãos, acho que não teve imagem disso pro público, mas aconteceu deles se cumprimentarem, apesar de que realmente foi só protocolável, porque durante o debate não foi tão harmonioso assim. Você falou que teve muita reação caras e bocas, reações irônicas. Isso, é porque na hora em que o debate tá acontecendo, você tem a imagem dos dois ao mesmo tempo. Então, mesmo quando um tá respondendo, mas a imagem do outro mostra para todo mundo. E aí o que acontece? Ele aproveita essa parte da imagem para fazer gestos, para fazer falas, para assim, dá pra ler ironizar, a boca, né, ironizar também. Totalmente. Eu acho que a herança de Pablo Marçal ficou muito forte pra Manaus, viu? Só faltou a cadeirada, mas aí não é Pablo, é o da Terra. Não, é porque também não tinha cadeira. Aí não ia estar sendo possível. Mas não chegou a tanto. Só que realmente a ironia, caras e bocas e sinais e tudo isso foram bem utilizadas. Principalmente por Davi Almeida e Renato Júnior, mas o Alberto Neto também usou. Maria do Carmo Cefaí eu não vi fazer, porque teve um momento que foram os vices. Isso foi legal, não é? E aí, aliás, o debate foi super dinâmico, teve uma série de novidades e teve um momento que os vices se enfrentaram. Na hora que os vices se enfrentaram, Renato Júnior fez gestos e tudo mais, de tal forma que a coisa repercutiu aí na internet e ele foi até acusado de misoginia, de não respeitar a professora Maria do Carmo pelo fato dela ser mulher. Ele agiu para muitas pessoas de forma desrespeitosa com ela. E ela até foi nas redes sociais para comentar sobre isso, usou ali as redes sociais para falar sobre o que ele acusou ela. Ele disse que ela não paga IPTU, que ela não pagou IPTU das empresas dela. Ela respondeu que entre pagar o IPTU e conseguir pagar funcionários, servidores, ela escolhe pagar os servidores e que todo mundo que é empresário tem problemas e enfim. Ela disse que dividiu essa conta, né? Essa pendência do IPTU, que aí tá pagando a prestação, enfim, que ela negociou, ela explicou lá. Sim, né? Ela tem muitas empresas, né? Sim. Então a gente tá falando de um número bem alto. Exato. E aí tem que ver como administra isso. Eu acho que ele tentou dar um tom de que ela não conhece tanto a cidade ou a realidade de quem não é rico, e ele se colocou na posição de pessoa do povo. A comunicação entre os dois, porque foi só uma pergunta de um pro outro, realmente foi um momentinho, não foi exatamente um grande debate entre os vices. Cada um teve o direito de fazer uma pergunta e comentar e tudo mais. E ela conseguiu responder falando sobre as questões que o empresário passa,
falando que empresários realmente não têm incentivo, muito incentivo do poder público, tanto que tantas empresas fecham a cada 4 horas. Aí eu não sei o dado, mas ela a gente passou. sabe que é uma realidade de quem abre empresa, as taxas, o número de impostos, que até os pequenos empresários eles enfrentam muita dificuldade, principalmente os pequenos empresários, exato. E assim, foi a primeira vez que a gente viu vice se enfrentando ao mesmo tempo, né? Porque teve ainda um debate de vice no primeiro turno, mas foi só entre os vices. Que, aliás, o Renato não foi. Nem o Menezes, que era o vice do Cidade. O Cidade, mas eu falei ontem, né? Ele não quis participar de um momento do debate, porque os ex-candidatos, eles participaram fazendo pergunta. A pergunta deles era só uma, que caberia tanto para Davi quanto para Alberto Neto. Justamente para não enviesar. Por exemplo, a Mamandel já declarou que está com Alberto Neto. Se ele faz pergunta para Alberto Neto, podem falar que é algo tendencioso. Se ele faz para Davi Almeida, a mesma coisa. Então, ninguém sabia para quem iria o destino da pergunta. Só sabia que era ali o ex perguntando para quem... Pro candidato. Pro candidato que for, né? Ele ainda não declarou apoio para ninguém, o Cidade? O Cidade... se manifestou com relação a isso? Não, nem falou se vai ou se não vai. Nem o Cidade, nem Marcelo Ramos. Marcelo Ramos avisou que ele estava em Brasília e quando ele voltasse para Manaus, ele iria falar. Eu vou tentar falar com ele de novo para ver se ele já retornou, qual que é o posicionamento. Mas assim, Marcelo Ramos não faz sentido que ele apoie Alberto Neto, né? A lógica seria ele apoiar Davi Almeida. Como é que Marcelo Ramos vai ficar no mesmo palanque de Bolsonaro, né? Não tem como. Muito difícil. Mas ele pode ou ficar com Davi Almeida ou se abster. Mas aí você estava falando do Cidade, que ele não quis participar desse momento do debate, não quis gravar, não quis fazer pergunta para ninguém. Não quis fazer pergunta. Foi chamado ele, os que foram para o último debate. Certo, todos fizeram. Isso, menos não foi chamado quem não tem a representatividade. Sim. Que seria Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos. Mas aí o Cidade não quis fazer, então ficou de fora, não fez aí pergunta pra ninguém. Aí ficou só Marcelo e Amon, e aí fizeram o sorteio e foi. Entendi. O bom é que ficou igual para todo mundo, não teve nenhuma injustiça. Entendi. Blink, na próxima segunda teremos o segundo debate, né? Sim, e vai ser na Band, né? Que legal. E aí? Segunda agora já, né? Segunda tá aí, já tá aí. É porque, na verdade, a gente tem pouquinho tempo, né, Carlão? Dia 27, Dia 27 já vamos voltar às urnas para decidir quem que vai mandar em Manaus a partir do... Quem manda em Manaus somos nós, né? Mas quem vai ser nosso funcionário principal aí na cadeira de prefeito? Sim. Então, vai ter debate da Band. O debate da Band, ele é tradicional, ele não costuma ter nada assim muito novo, mas eu acho que também debate... Tudo bem que ele seja enxuto. O que a gente precisa conseguir ver, principalmente quem ainda está indeciso, é saber... Qual é a proposta? Que Manaus é proposta por Alberto Neto, que Manaus é proposta por Davi Almeida, e aí a gente decide, né, qual que faz mais sentido pra gente. E aí um debate, então, tem que dar oportunidade do debate, do tema livre entre os dois, pra gente entender o que cada um pensa ali, porque também importa saber, não necessariamente a proposta, ok, mas você entender como que, qual que é o pensamento do prefeito, como é que ele encara tais assuntos que são públicos, nos interessa, pra saber que decisão tomar. Eu acho que no debate último que teve, claro, ontem, o que tivemos, ele também, apesar das alfinetadas e acusações e tudo mais, eu acho que ele nos deu sim a oportunidade de conhecer propostas, mas faz parte do debate ter essa coisa mais explorada, específica. Essa briguinha, essa espécie de briga entre eles, ela é embate entre eles. É natural, né? Você saber o que todo mundo quer ver, né? Um certo embate. Tem o que um falou, o que um respondeu, agora, quem saiu ganhando. O eleitor sempre fica querendo saber disso. A nossa torcida, Karime, é que seja uma briga por quem pode cuidar melhor. Pois é, mas às vezes o eleitor não quer isso, né? Parece que tá indo para um jogo de futebol, não sei. E não tá avaliando ali as ideias, as propostas para a cidade, o que a pessoa está pensando sobre o trânsito, que é uma grande reclamação de todo mundo, tá? E aí, o que a pessoa está pensando, o que esse candidato está pensando para resolver a situação do trânsito, ou não, para ele tá ótimo. É isso que a gente quer saber, de fato. Mas o debate é livre no caso, né, Blink? Você quer dizer isso, que
Depende do clima, no momento, você acha isso ou não? Acho que inevitavelmente o embate vai acontecer, mas é importante que não se esqueça que Manaus é o assunto. Então é bom trazer proposta e mesmo que confronte a proposta. Por exemplo, vem um candidato e fala que pro trânsito que Karime falou, a prefeitura pode colaborar assim, assim, assim. Vem o outro e fala, não acho que é assim pra mim. Não é viável, isso, você não conseguiu fazer. Isso é um embate que interessa. Pronto, é isso. Agora dizer você é feio, você que é, pra nós não muda isso muito. Aconteceu até nesse debate de ontem, né? Teve um... que aí é bobo, né? Mas aí a gente já não... Assim. É isso, só que aí, né, Carlão? A gente não sabe se o eleitor quer ouvir isso, né? As coisas uma curiosidade mudam. mórbida do público. Mas não necessariamente o interesse público é atendido. Pois é, esse aqui é o problema. Agora, Blink, a gente já vai ter horário eleitoral de volta amanhã. Amanhã, sim. Né? Mesmo tempo de TV e rádio para todo mundo. O total são 10 minutos, então a Alberto Neto fica com 5 minutos, Davi Almeida com 5 minutos, isso na propaganda principal. As inserções são 50, também são separadas. Os dois vão ter igual tempo e então as chances estão... iguais distribuídas, né? Pelo menos na hora da divulgação ali. Os dois vão ter 5 minutos, eu não sei dizer qual vai ser a ordem, mas eu imagino que ela mude durante o... durante os vai dias, variando, né? Vai variando. Mas de qualquer maneira eu trago aqui quando eu tiver essa informação, mas sim, os dois vão ter 5 minutos, começa sexta-feira, termina dia 25, a propaganda também vai ter aqui rádio, né? Rádio e TV. E aí é a chance da gente conferir, eu tô bem curiosa pra saber como aí vai ter as propostas, né? Aí, tem tempo pra falar, pode ser proposta, né? 5 minutos é tempo pra um 5 documentário. Minutos, muito tempo. Pra falar muita coisa. E é nova campanha, né, Blink? Segundo turno e essa propaganda política é uma nova estratégia, uma nova campanha. A gente, inclusive, eu tô curiosa pra isso. Amanhã eu vou vir trazendo como que eles decidiram abordar, porque eles podem explorar propostas, eles podem explorar, expor o outro candidato, eles podem fazer as duas coisas no tempo de 5 minutos dá para fazer. Por exemplo, Alberto Neto vai seguir trazendo o Bolsonaro, Davi Almeida vai fazer acusações contra Alberto Neto. Enfim, acho que tô curiosa para saber como é que eles vão fazer para convencer esse eleitor. Acho que a resposta é sim para as duas. Porque a briga, de acordo com os bastidores, ainda não saiu nenhuma pesquisa e as pesquisas saíram muito arranhadas do primeiro turno. Os institutos de pesquisa saíram arranhados porque realmente erraram todos feio. Eles mesmo quem acertou quem iria, errou muito feio o percentual. E é trabalho deles acertar, sim, nesse momento é. Bom, mas o fato é que se está falando no ambiente de pesquisa, que ainda não saiu, mas a gente fica sabendo porque acompanha isso direto, é que entre Davi Almeida e Alberto Neto, a coisa vai ser voto a voto. Disputa muito acirrada, eu já ouvi. Ali vai ser bem apertada essa diferença aí do vencedor, né? Vai ser assim, um voto faz toda a diferença, 2 votos. Então, o Propaganda na TV merece todo um trabalho diferenciado. Essa vai fazer a diferença, essa campanha, essa propaganda agora, né, Blinka? É isso. Blinka, terminou? É porque eu acho que eu tenho que voltar só amanhã com mais informação. Não, tem mais uma aqui ainda, olha só. Nós temos aqui a questão do Partido da Mulher Brasileira. Né? E outros deputados começaram a anunciar o apoio ao Alberto Neto. Agora nós falamos do PT que é inviável ele apoiar o Alberto Neto, mas será se ele pode apoiar o Davi Almeida, por exemplo? Cíntia, o que você acha disso? Pode, eu penso que sim. Na verdade, como a gente fala, né, tudo pode acontecer na política. Sim. Mas hoje teve mais gente apoiando Alberto Neto. E foi o MDB, como você falou, né, que é o Partido da Mulher, que elegeu 2 homens, 2 vereadores homens. Isso até foi uma questão quando aconteceu e tudo mais. O que está acontecendo e o que foi questão de prova ali para Alberto Neto, que eu perguntei, é porque são políticos, por exemplo, ali Rosenha é deputado estadual e tem o Ivo Neto, que é vereador, ele conseguiu reeleger. Os dois caminham com o grupo político, o Wilson Lima. Daí vem uma desconfiança. Você falou que quer distância de Wilson Lima, mas está com os amigos do Wilson Lima. Hoje ele também apareceu com Joana Dark, que é deputada aliada de primeira linha ali do governador. O irmão dela, né, também, né? O marido. O marido. Aldenor Lima, que é vereador eleito. Amigo da família, né? É o marido, Então, assim, e ele respondeu que são bem-vindas as pessoas
que era do grupo, mas nenhum cacique será aceito. Ou seja, Roberto Cidade, o Wilson Lima não são aceitos nessa coligação. Mas fica ali uma coisa de, peraí, mas aí você não tá com ele, mas você tá com toda a galera dele? Como é que é isso? Só que assim, foi condicionado tanto por Wilker Barreto quanto por Amon Mandel que não tem a presença de Wilson Lima. E se houver, eles dizem que abandonam o barco. Mas essas presenças, que são sim, tem ligação sim com o Wilson Lima, estão ali deixando confuso para o eleitor, né? Sem dúvida. Haverá sinais, né? Haverá sinais. Boa, Carlão. É isso. Obrigada. Amanhã eu volto com mais informação para você. Valeu, até amanhã. Cíntia. Até amanhã, 6h39, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, o governo federal está estudando a criação de um cadastro nacional de apostas com o objetivo de combater o vício em jogos de azar. A ideia é criar um sistema que permita o controle e o monitoramento das apostas feitas pelos jogadores para oferecer apoio para quem enfrenta problemas relacionados ao vício, Karine. Esse cadastro, Carlão, também tem o objetivo de garantir maior transparência e fiscalização nas operações de apostas. O projeto ainda está em fase de análise. Se aprovado, poderá ajudar a reduzir os casos de dependência e proteger os mais vulneráveis aos riscos dos jogos. Olha, os brasileiros gastaram em torno de 20 bilhões de reais por mês com apostas online entre janeiro e agosto de 2024, de acordo com o levantamento feito pelo Banco Central. Então, aproximadamente 24 milhões de pessoas físicas realizaram pelo menos uma transferência por Pix para empresas de apostas online. Mix. 6h40 em Manaus, continue aí em 100,7, 18 horas traz. O comércio manauara tem previsão otimista para o Dia das Crianças e apontam uma alta de 11% nas vendas. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é sexta-feira em Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, vai ser uma sexta-feira nublada, tá? A mínima prevista 27 graus, a máxima pode chegar a 38 graus. Chances de chuva pouquinha, 19%. A umidade relativa do ar fica em torno de 34% e 73%. Mix. Olha só, uma embarcação naufragou em Manacapuru depois de colidir com uma pedra no rio. Infelizmente, não houve vítimas fatais, ninguém morreu. Exato, Carlão. E o acidente acende aí um alerta sobre as condições de navegação na região durante a seca. Foi o que a gente falou. O Rio Negro aqui em Manaus pode até ter apresentado estabilidade, mas os efeitos da vazante em todo o estado seguem alarmantes. Vamos voltar a conversar com a repórter Nathalie Moraes, ela que tem mais informações a respeito desse caso. Boa noite, Nathalie, mais uma vez. Então, esses acidentes passaram a ser comuns com a seca recorde dos rios, não é isso, Nathalie? Infelizmente, né, Karime? Olha, não sei se você já sabia, mas a nossa região é a região com o maior número de naufrágios do Brasil e com o maior número também de acidentes, né, envolvendo modais aquaviários. Isso porque, infelizmente, né, a gente sabe como essa situação de subida e descida das águas e descidas cada vez mais severas, a gente sabe que o risco de novos acidentes é muito grande e foi exatamente o que aconteceu com esse barco que acabou tombando e naufragando na noite dessa quarta-feira, depois que ele bateu ali contra uma pedra. Mas os moradores, Karime, eles afirmam que eles já tinham alertado, né, o Corpo de Bombeiros, mais uma vez a Defesa Civil lá do município de Manacapuru, sobre aquela pedra que apareceu no meio do rio e sobre o possível risco de acidente. Tudo isso aconteceu ali nas proximidades da comunidade da Ilha do Marrecão, na zona rural do município de Manacapuru, na região metropolitana aqui da nossa capital. A gente recebeu vários vídeos, né, várias imagens mostrando, mas o áudio da Dona Maria do Perpétuo de Socorro relata ali o momento, porque até então a gente não sabia se tinham feridos, né, quantas pessoas tinham sido vítimas daquele naufrágio, e ela realmente fez um pedido de socorro. Vamos conferir aí o que dizia a Dona Maria Socorro. Noite, gente, alguém que estiver ouvindo esse áudio, um recreio deu na pedra aqui em frente de casa, aquela pedra que eu botei no grupo de manhã aí, meio-dia, e o barco tá afundando, gente, o desespero tá grande aqui, gente. Se alguém conhecer algum corpo de bombeiro, alguém que possa ajudar a vir socorrer o pessoal, pelo amor de Deus.
18 horas. Realmente um desespero, né, Karime e Carlão? A dona Maria do Perpétuo Socorro, ela é moradora lá da comunidade da Ilha do Marrecão. E aí a gente, claro, prontamente já entrou em contato com a prefeitura do município de Manacapuru e com a Defesa Civil. Eles confirmaram que a embarcação teria colidido com uma pedra nessa região rural do município e que realizaram uma ação conjunta com o Corpo de Bombeiros, prestando todo o atendimento no local. A prefeitura também informou, por meio de nota, que essa embarcação era de uma família que transportava mercadorias para Manaus e, felizmente, não houve vítimas fatais. A família recebeu ali todo o suporte da Defesa Civil com o atendimento emergencial do Corpo de Bombeiros, além da assistência da prefeitura. Esse barco, né, ele já tinha batido em uma rocha e aí depois bateu em uma pedra e acabou naufragando. 6 pessoas precisaram ser resgatadas. Elas estavam a bordo aí dessa embarcação. E, por sorte, né, elas não ficaram feridas e foram somente prejuízos materiais, a gente pode dizer assim, né? E aí, ao longo do dia de hoje, a Defesa Civil realizou uma visita técnica lá nessa comunidade, Karime e Carlão, para verificar se existe aí o risco de novos desabamentos. Mas vale a gente reforçar, né? Tudo isso aconteceu por conta dessa situação da seca que a gente vem registrando. E agora, no finzinho do dia, inclusive, o Comitê de Enfrentamento da Estiagem atualizou o boletim com alguns dados. Eu vou falar aqui rapidamente só para a gente encerrar. 62 municípios seguem em situação de emergência. Agora, eu queria chamar a atenção para o número de pessoas afetadas até o momento de maneira direta, que subiu bastante. A gente tinha até ontem pelo menos 745 mil pessoas e hoje a gente traz aí o número de 801.557 pessoas aumentou afetadas bastante de maneiras diretas e mais de 200 mil pessoas, 200 mil famílias, na verdade, afetadas com toda essa situação. É um número realmente que não para de subir, mas a gente sabe, né, Karime? Diretamente, né, esse é o número divulgado pelo boletim, mas todo mundo já está sentindo, sem dúvida, de alguma forma, toda essa seca. Todo mundo foi impactado, tanto que os 62 municípios do estado seguem em emergência. Nathalie Moraes, obrigada pelas informações. Boa noite. Boa noite, Nathalie. 6h46 agora em Manaus. 18 horas. Olha só, hein? É nesse sábado, dia 12 de outubro, Dia das Crianças. Sábado agora já. O comércio manauara está otimista com as vendas para esta data. As previsões apontam, inclusive, uma alta de 11% nas vendas. Isso é muito bom. Claro, maravilhoso, né? Carlão. Show. Os lojistas estão confiantes aí no aquecimento nas vendas, especialmente nos segmentos de brinquedo e até roupas infantis. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito do assunto, conversando de novo com o repórter André Meirelles. Então, André, a expectativa é de um intenso movimento aí nesses últimos dias, ou seja, amanhã e sábado também, não é isso? Isso aí. Boa noite, Karime, Carlão. Boa noite a você que nos acompanha. São notícias boas, são duas, né? Tem aí a movimentação do comércio, essa expectativa aí então dos comerciantes e também a outra que é feriado, em sábado, dia 12. E aqui em Manaus, a expectativa é de que a movimentação na economia supere aí a do ano passado, com a injeção de 56 milhões de reais, 300 mil é o que estima a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Manaus. De acordo com o levantamento feito aí pela Câmara de Dirigentes, a projeção representa um aumento de 3,2% nas vendas para esta data, né, que foi a mesma do ano passado, para que cada consumidor aí deva gastar em média o valor de R$178, né? Inclusive, o Dia das Crianças é a terceira data mais lucrativa do ano, segundo a Federação do Comércio do Amazonas, né? Que é a FEComércio, inclusive, que acredita que o comércio deve, né, registrar aí uma boa movimentação em relação ao ano passado, né? E também o investimento será maior com as comemorações, só que aí tem aquela situação aí que a gente fala dos gastos médios com presentes, né? Será de R$203,44 e a gente vai saber mais sobre outros detalhes dessa movimentação do Dia das Crianças com o presidente da FEComércio, Aderson Frota. A FEComércio, através do seu setor de pesquisa, ouviu 1.408 entrevistados. E desses entrevistados, nós identificamos uma série de expectativas do consumidor. Então, por exemplo, 45% vão dar brinquedos.
nós vamos ter 24% que vão dar calçados e vestuários. Então, isso é muito importante para balizar para o empresário exatamente o que ele vai comprar, que é muito importante. Identificando essa expectativa, você vai naturalmente dar uma diretriz para que o empresário possa realmente se estabelecer e comprar dentro da expectativa e da do consumidor. Procuramos também saber quais eram os locais mais preferidos em matéria de compras. Então, em primeiro lugar, os shopping centers, em segundo lugar, o centro da cidade e em terceiro lugar, o comércio de bairros, mas o comércio de bairros está crescendo muito, que antigamente ele tinha pouca participação e hoje a participação está se efetivando num grau de aumento muito consistente. 18 horas. Conferimos. Você está ouvindo 18 horas. Conferimos a fala do Aderson Frota, que é o presidente da FEComércio, falando aí sobre essa expectativa de vendas, compras para o Dia das Crianças, que acontece agora sábado, né? Feriado, dia 12 de outubro, né? A gente tem uma programação aqui que já começa lá no Centro Estadual de Convivência do Idoso, né? Situado ali na rua Wilkins de Mato, no bairro Nossa Senhora de Aparecida, das 9 da manhã até as 10h30, vai receber a oficina Diversão e Arte, que vai fazer uma imersão nas atividades artísticas de desenho e pinturas e muitas brincadeiras para todos os públicos. Também tem uma programação no Largo de São Sebastião, que vai ser de 5 da tarde até as 9 da noite, para celebrar aí o Dia das Crianças, uma programação que inclui uma visita encantadora à biblioteca volante do projeto Mania de Ler, né, por meio de um veículo adaptado, né? Então, tem também aí no dia... E a gente tem também a programação para celebrar o Dia das Crianças nesse sábado, o Museu da Amazônia, que vai oferecer entrada gratuita para as crianças de até 16 anos, Karime Carlão. Legal. Ótima programação. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. Agora 6 horas e 50 minutos em Manaus. 8 horas. Vamos para Brasília, Carlão. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite. Bom te ver, bom dividir a tela contigo, Cadu. Seja bem-vindo. Então, a gente está no meio de um impasse que é sobre a venda da Amazonas Energia para a empresa Âmbar, grupo dos irmãos Batista, né? Que está sendo intermediada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. O assunto já virou novela. Cadu, hoje terminou um prazo de uma medida do governo federal para facilitar essa venda. E como é que está esta questão agora, Cadu? Atualiza pra gente. Boa noite. Olá, a gente não está te escutando, Cadu. Boa noite. Tem que ligar lá. Agora sim. Agora sim. Boa noite, bem-vindo. Vamos lá, agora sim. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do 18 horas. Boa. Isso mesmo, Karime. Tudo pode voltar a estaca zero. Por quê? Porque termina hoje, quinta-feira, dia 10. Acabou, na verdade, a validade da medida provisória 1232, que foi publicada pelo governo Lula, que abre caminho para a compra da Amazonas Energia pela empresa Âmbar. Essa empresa pertence aos irmãos Joesley e Wesley Batista, do grupo JBS, envolvido em um monte de escândalo, enfim, que são amigos do presidente Lula, né? E a medida provisória foi um presentão do presidente Lula aos dois amigos, né? Em detrimento do povo brasileiro. Via de regra, Karime e Carlão, essa medida provisória, ela joga para os consumidores de energia de todo o país a dívida da Amazonas Energia de 14 bilhões de reais, para que isso seja compensado ao longo de 15 anos na conta de luz. É uma medida, uma determinação tão imoral. E pode isso, Cadu? É constitucional que o consumidor lá do sul pague o prejuízo de uma empresa aqui do norte? Como é que é isso? É uma invenção do governo, uma tentativa do presidente Lula com o argumento de querer salvar o sistema elétrico da região norte, do Amazonas, mas a solução que ele implementou é uma solução imoral, como você diz aí, né? Agora, tanto que ontem, Karime, os parlamentares da Comissão de Minas e Energia da Câmara, eles não abriram sessão em protesto ao governo Lula, que segue nessa ideia de penalizar os consumidores.
consumidores, ou seja, os parlamentares estão conversando com o governo, tentando demover essa possibilidade, tentando não levar à frente essa medida provisória como ela não foi levada. E o governo continuou teimando e acabou que perdeu nessa queda de braço com o Congresso Nacional. E com a medida provisória perdendo a validade hoje, Karime, melou. O governo vai ter que buscar uma outra medida que não pode ser a mesma, não pode ser uma outra medida provisória, tá? Para tentar resolver o problema da Amazonas Energia, que está afundada, claro, numa crise financeira, uma crise técnica, política, para dizer o mínimo, né? Não se sabe se agora também, se os irmãos Batista, depois de tanta bronca que eles enfrentaram, tanta resistência, se eles vão seguir interessados nesse negócio, porque a janela que foi aberta pelo governo está se fechando hoje, né? Então acabou essa história. Agora, Karime, eu preparei aqui uma novela, né, alguns capítulos dessa novela. Para quem ainda não entendeu essa história, fica atento que eu vou tentar resumir, porque realmente é uma novela. O primeiro capítulo foi a ANEEL recomendando a ruptura do contrato com o Ministério de Minas e Energia. Lembra? Diante daquela crise, a ANEEL foi lá e disse, olha, melhor parar com essa história. O segundo capítulo, aí vem o governo Lula publicando a medida provisória 1232, segundo o presidente Lula, como eu falei, para salvar o Amazonas da crise de energia, e aí tenta vender a Amazonas Energia para os irmãos Joesley, os irmãos Batista, por meio dessa medida provisória, dividindo a crise com o povo brasileiro, né? E aí, terceiro capítulo, a ANEEL questiona os termos da medida provisória. E aí os irmãos Batista resolvem recorrer à justiça. E aí vem outro capítulo. A Justiça do Amazonas decide a favor dos irmãos Batista, dando ok para a continuidade da negociação. Outro capítulo, a ANEEL respeita a decisão judicial, pero no mútil, nem tanto assim. Ela dá o ok na negociação, mas muda as condições. Ela tenta diminuir de 14 bilhões para 8 bilhões o prejuízo a ser dividido entre os consumidores. Deixa um prejuízo um pouquinho menor. E aí os irmãos não concordam, né? E aí o governo pressiona a ANEEL, o ministro Alexandre Silveira diz que a ANEEL estaria cometendo crime de lesa pátria, ou seja, queda de braço declarada entre Ministério de Minas e Energia e a ANEEL, né? E agora, diante de tanta confusão, acabou o prazo de 120 dias e a medida provisória não foi encaminhada ao Congresso Nacional. Fim da novela? Não sabemos. É possível que surjam novos capítulos, né, de surpresa. Novos atores, né, também. Novos atores, exatamente, Carlão. Vamos seguir acompanhando essa história. O fato é que a medida provisória subiu do telhado. E vamos ver como é que o governo reage. E como é que sobrevive a Amazonas Energia, como é que a gente sobrevive, vocês aí no estado do Amazonas, como é que vão sobreviver. Beleza. Cadu, vamos falar de campanha eleitoral, porque o segundo turno em várias cidades, inclusive aqui em Manaus, né, está para acontecer aí logo logo. O partido PL, inclusive, já divulgou a agenda do ex-presidente Jair Bolsonaro para o segundo turno. Tem ele aqui, a presença dele marcada para Manaus, Cadu, você sabe aí um pouco da agenda dele? Sim. Eu achei até que a Blink tivesse falado, ela não falou não? Do Bolsonaro não, ela sabe, mas eu falei que era o assunto mas deixou seu, pra mim, ela né? sabe. Tá. A gente já muito sabe gentil. a data que ele vem, ela tem essa informação. Que bacana. Muito gentil. Obrigado, Blink, você é um amor. Respeitando as pautas. Pois é, amanhã, 11 de outubro, o Bolsonaro vai estar em Anápolis, Goiás, para apoiar o candidato Márcio Corrêa, que é do PL. Também amanhã ele vai estar, aí ele segue para Goiânia para apoiar o candidato Fred Rodrigues, também do PL. Na segunda-feira, 14 de outubro, o Bolsonaro segue para Cuiabá, no Mato Grosso, para apoiar o candidato Abílio Brunini. Ele é deputado federal e está lá candidato e conseguiu emplacar um segundo turno. Na terça-feira, 15 de outubro, Bolsonaro vai estar aí em Manaus, né, apoiando o candidato Capitão Alberto Neto. Na quarta-feira, 16 de outubro, Bolsonaro vai estar em Santarém, no Pará, apoiando o candidato JK do Povão, que também é do PL. Na quinta-feira, 17 de outubro, ele vai estar em João Pessoa, apoiando o candidato Marcelo Queiroga, quem lembra dele, né, o ex-ministro da Saúde. E sábado,
no dia 19 de outubro, ele vai estar em Belo Horizonte, apoiando o candidato Bruno Engler, né, que também é do PL. Emplacaram lá uma disputa Lula-Bolsonaro lá em Belo Horizonte. No primeiro turno, como a gente sabe, né, o apoio a Bolsonaro deu certo. A estratégia dele de viajar pelo país loucamente deu certo. 26 candidatos a prefeitos que foram apoiados por ele foram eleitos e outros 18 estão na disputa pelo segundo turno. Com relação a Lula, amanhã, Carlão, ele segue para Fortaleza para apoiar o candidato Evandro Leitão, do PT. Ele está numa disputa acirrada com André Fernandes, que também é deputado federal e é do PL. Depois ele segue para, no mesmo dia, sexta-feira, ele vai para Belém apoiar o Igor Normando, do MDB. Ele está numa disputa ferrenha com o delegado Éder Mauro, o deputado federal. Quem não conhece ele, o Éder Mauro é um parlamentar de extremíssima direita, um louco, né? O Lula, ele quer evitar, a história é essa, o Lula quer evitar que Belém, onde vai ser realizada a COP30, tenha um prefeito de extrema direita, no caso, Éder Mauro. Esse é o grande temor lá por Belém. Na semana que vem, aí tem agenda em São Paulo e Belo Horizonte. Em São Paulo tem situação difícil para o Boulos, saiu pesquisa Datafolha, apontando 33% para Guilherme Boulos e 55% para Ricardo Nunes. E lá em Belo Horizonte, situação também difícil, essa disputa entre Fuad Noman, do PSD, que é o candidato de Lula, e vai disputar com Bruno Engler, que é do PL, que é o candidato de Bolsonaro. Manaus, eu vi você fazer essa pergunta aí, Carlão, para Blink, sobre Manaus. Será que ele vem para Manaus? Possivelmente não, né? Porque o Davi Almeida, ele é aquele... Ele foi no primeiro mandato, ele foi aquele prefeito mais ou menos, né? Não declara apoio, vem aqui pedir apoio, pedir recurso e tal, mas... Não engatou uma grande parceria com o presidente Lula nesses tempos que ele veio para cá. Carlão e Karine. Obrigada, Cadu. Obrigada pelas informações. Até amanhã. Valeu, Cadu. Até tchau, amanhã. Galera. Valeu. Tchau, abraço. 18 horas. Olha só, vamos agora conferir outros destaques do dia no Amazonas, no Brasil e no mundo. 18 horas. Nos Estados Unidos, o furacão Milton enfraquece e agora é considerado ciclone pró-tropical. Ataques israelense mata 28 pessoas que estavam abrigadas numa escola em Gaza. Terceiro voo da FAB com resgatados do Líbano chega ao Brasil com 217 passageiros. Prazo para envio de documentos do Enem dos concursos é prorrogado para esta sexta-feira, dia 11. Mix. 7 em ponto, seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje uma boa notícia para Manaus. O Rio Negro parou de descer e especialistas acreditam que estamos vendo o fim da maior seca já registrada. Esse é o momento de alívio para as populações ribeirinhas que sofreram muito com o isolamento e os prejuízos causados pela longa vazante. Por outro lado, os efeitos da seca de 2024 ainda vão ser sentidos. O impacto econômico com o aumento de preços e as dificuldades logísticas continuam a afetar tanto os comerciantes quanto os consumidores. Mesmo com o fim da vazante, a recuperação levará tempo. Este momento deve servir como um alerta. Precisamos de políticas públicas mais eficazes para enfrentar futuros desafios climáticos. A preservação do nosso rio e o apoio às comunidades ribeirinhas são necessárias para evitarmos crises como essa. O governo precisa agir rápido, investir em infraestrutura e apoiar quem mais sofreu com a seca. O Rio Negro pode ter estabilizado, mas o trabalho para superar essa crise e nos preparar para o futuro começa agora. 18 horas. 7-2, Karine, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.